Oi, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, blockchain, moedas virtuais e tudo que está mudando a forma como a gente se relaciona com o dinheiro por causa da tecnologia. So there is no reason anymore from the technological perspective for me to be carrying all this, kind of stuff in my pocket, I don't know why we still do. Yeah. Pretty soon we won't need to. Breve, qualquer pessoa que tenha acesso a um celular, ela vai ter a capacidade de criar uma empresa que vai ser segura, confiável, onde ela vai poder criar uma sociedade com 3 ou 4 pessoas, levantar um dinheiro com uma outra pessoa, talvez do outro lado do mundo. A primeira vez que eu falei sobre Bitcoin na TV foi em 2011, com a mesma galera que está aqui gravando o programa que vocês não estão vendo. Uma das coisas mais polêmicas da internet é o surgimento do Bitcoin. É interessante porque até pouco tempo atrás, um Bitcoin estava valendo cerca de $7. Pois bem, hoje, no dia que esse programa está sendo gravado, um Bitcoin está custando $1.700. Então a gente vai falar um pouquinho ao longo desse episódio de como é que isso é possível e por que essa moeda ficou tão importante. Mas afinal, o que é um Bitcoin? Bom, a primeira coisa a saber é que o Bitcoin não é emitido por nenhum país, por nenhum banco central. Ele é uma moeda que existe 100% na internet. E nesse sentido, ele está distribuído por toda a rede. A ideia do Bitcoin foi criada por um especialista em criptografia que ninguém sabe direito quem é. Ele assinava como Satoshi Nakamoto e ele postou a proposta de criação da moeda em um fórum da internet, sem dizer, obviamente, quem era o nome real dele, e aquilo foi uma mudança de perspectiva com relação às moedas virtuais. Antes, até existia o conceito de moeda virtual, só que nenhum era confiável. O Bitcoin foi a primeira moeda virtual que passou a ser confiável porque ela resolveu alguns problemas matemáticos e de criptografia que antes ninguém tinha resolvido ainda. Então, nesse sentido, ele é uma grande inovação que permite que você possa controlar o seu saldo de bitcoins, inclusive transacionar, comprar e vender essa moeda, como se ela fosse uma moeda real. E se você comprar um Bitcoin, a rede inteira vai saber que você é o dono daquela moeda. A gente vai falar agora com a Maria Jones. Ela é do Cointelegraph, uma das empresas formadas aqui em Nova York para dar notícias a respeito do que acontece no universo de moedas virtuais. Ela sabe tudo do que está acontecendo. Vamos falar com ela. Welcome to 21st century, and it's a digital century, all right? And if it's the digital century, we have to use digital currency. Bitcoin has been growing massively each year, and it will definitely become a truly global currency. The question is when? You can buy today anything you want for Bitcoins, from a cup of coffee in the morning to a boat. I've been in Estonia about 2 years ago, and one guy, can you imagine, he bought a castle for Bitcoin. The general public has been taking time to understand all these advantages. The question is trust. So when do people will be able to trust and to use it, Outro ponto importante é que o Bitcoin ele é uma moeda que não é anônima. O fluxo das moedas ele é possível de ser acompanhado. Então isso é muito importante, por exemplo, no combate à lavagem de dinheiro e outros ilícitos que possam acontecer dessa forma. Então, nesse sentido, eu acho que isso é até uma vantagem do Bitcoin. There's billions of people who are not able to have a bank account because they don't have enough money or any other reason.
But with a Bitcoin, you can basically have just internet connection and your $20 smartphone, and it will be enough to have a wallet. Guess what's the country, number one country in the world who's searching the word Bitcoin on Google search? And it's Ghana, it's Africa. So all these African countries, they are really interested because they see it like their future, you know, their chance to change the world they're living, the life they're living. Outro ponto é que o Bitcoin ele se distribui por toda a internet. E uma das consequências disso é que se você quiser desligar a existência do Bitcoin, a única forma de fazer isso é desligando toda a internet. Então ele está distribuído por toda a rede. Enquanto tiver um computador conectado, ainda vai ter Bitcoin funcionando. Gente, Bitcoin hoje dá para comprar em todo quanto é lugar. Você pode comprar pela internet, mas tem gente que para fazer uma espécie de demonstração cria uma espécie de um caixa eletrônico de Bitcoin. Você pode ir lá e acessar. Inclusive você coloca dinheiro, diz para aquela máquina qual é a sua carteira digital, né, na internet de Bitcoins, e o dinheiro que você colocar lá é automaticamente convertido na moeda virtual. Ó, olha só o que eu estou fazendo agora. Eu estou aqui nessa máquina, que é uma máquina criada para você poder comprar e até vender Bitcoin. Eu digitei o número do meu celular, eu já tinha uma carteira de Bitcoin que eu tinha feito aqui. Eu digitei o número do celular, ele me mandou uma mensagem de texto. Eu vou abrir e vou digitar aqui para ver o que acontece. Eu vou comprar simplesmente R$30 em Bitcoin. Eu não vou comprar muito dinheiro. Então está confirmada a minha carteira. Agora eu vou inserir o dinheiro aqui nessa máquina. Ela vai ver que eu inseri $10. Imediatamente ela vai contabilizar esse dinheiro. Eu posso inclusive imprimir um recibo, né, se eu quiser. Está aqui o recibo mostrando com esse código. Mas agora eu tenho $10 comprados em Bitcoin aqui dessa moeda. Eu poderia fazer a operação contrária. Eu poderia pegar o meu saldo de Bitcoins que está aqui no meu celular, vir aqui na máquina e simplesmente sacar o dinheiro, levar o dinheiro comigo. Então é uma moeda virtual, mas que tem a conversibilidade também para o mundo real, para ser transformada em dinheiro. O fato é que hoje as moedas virtuais já são uma realidade. Só para você ter uma ideia, hoje já há mais de 21 bilhões de dólares em bitcoins. E além dele, há toda uma nova geração de moedas virtuais, como por exemplo é o caso do Ethereum, é o caso do Litecoin, do Monero e várias outras moedas que estão por aí. Então a revolução das moedas virtuais, que começou há alguns anos, agora está se espalhando rapidamente e é uma das tendências mais importantes de hoje no âmbito da tecnologia. A gente vai conversar agora com Mohamed Abdelmalik, que é um jovem empreendedor aqui de Nova York, que trabalha na Universidade de Colômbia, na Microsoft e está fazendo coisas muito interessantes ligadas ao Bitcoin e à blockchain. Vamos falar com ele. Mohamed, have you ever purchased cryptocurrencies yourself? Yeah. So the really cool thing about cryptocurrencies is that you basically have control over them. Okay? Yeah. With a bank, I have my money in a bank and I don't have control. If JP Morgan or any bank closes down, then I lose my money like in the Great Depression in America, right? Whereas now, I have my money with me on a wallet. So I have it right here, actually. Pessoal, isso aqui é a carteira dele, é o lugar onde ele guarda o dinheiro virtual dele. So everyone who I talk to about this thinks it's a USB or a flash drive. So the way it works is that you plug it in here to a computer, and the idea is this is disconnected from the internet. Right. Totally. So if some sophisticated hacker creates a virus that goes around to everyone's wallets and steals their money, this is disconnected from the internet. So there's no way to steal this money without, there's no way. It's simply locked there. Like Exactly. That. So you connect it to the computer, and then on your dashboard on the computer, you can send and receive money. But in order for the transaction to go through,
you have to press these two buttons at the same time. Oh, really? Okay. So unless a hacker can figure out how to come to your bedroom and press the buttons, there's no way of taking money from your wallet. Você pode guardar, na verdade, tipo, milhões, até billions, certo? Bilhões de reais ou qualquer coisa do tipo num dispositivo desse tamaninho. And the great thing about this, if I lose my wallet, I lose my money. Right. With this, if I lose my Ledger Nano S, then I just, there's a 24 sequence word string Right. that I have stored in a bank vault. And if I lose this, I just go back to the bank vault or wherever I'm keeping my sequence, Right. put it back into the new one that I buy, and my money is back on that one. When you purchased Bitcoins, probably the value was not as high as it is today because as we speak right now, there was a huge spike on the value of a Bitcoin, right? So people who did buy it for investment did well, right? Yeah, but you also have to realize the people who bought it at that time were taking a big risk. Yeah. Because there were so many things around Bitcoin that were unknown. It wasn't as popular. Yeah. It was this very new technology that people didn't really know too much about. Yeah. And so when you bought Bitcoin back in 2011, it was kind of a gamble, but it paid off very well. A gente não está aconselhando aqui ninguém a comprar Bitcoin. A questão é uma decisão de investimento, mas não se arrisquem não sabendo o que você está fazendo. Isso é muito importante. Olha só, se o Bitcoin surgiu para substituir o dinheiro, ou seja, as cédulas monetárias, as pessoas logo perceberam que era possível também substituir qualquer outro tipo de valor ou de certificação que pudesse existir. Então, por exemplo, ingresso para show. Para que eu vou emitir um ingresso em papel se hoje eu posso utilizar essa tecnologia do blockchain para fazer um registro na internet e transformar aquele valor mobiliário, que é o ingresso, em algo que está registrado diretamente na rede? É para isso que serve o blockchain. Por meio dela, você pode fazer qualquer documento de autoridade, por exemplo, um diploma, um certificado de ações, e, obviamente, até o dinheiro, né, que é o caso do Bitcoin, se transformar num registro digital. E como é que isso é possível? É possível utilizando essa tecnologia chamada criptografia. O que ela faz? Ela distribui as informações que você precisa registrar na rede ao longo de muitos computadores. Então, o blockchain ele é uma espécie de um banco de dados, só que em vez de ser guardado em um único computador, ele é guardado em toda a internet. Além disso, todos os computadores que participam da rede do blockchain concordam com aquela informação. Então, isso torna o blockchain praticamente infraudável. Ninguém consegue ir lá e mudar um registro que tenha sido realizado por meio dela. Ela funciona, então, como uma espécie de autoridade de certificação. Você coloca aquela informação na rede, ela fica lá guardada para sempre, de forma infraudável, imutável e auditável. É uma tecnologia que implica em confiança. Você pode confiar, em vez de uma pessoa, em uma instituição, você pode confiar diretamente na rede, porque é a rede que tem a informação que você precisa. Já tem muitos usos do blockchain acontecendo. Por exemplo, tem gente que está emitindo diploma diretamente por meio dela. É o caso, por exemplo, do MIT, nos Estados Unidos, e do Instituto de Tecnologia e Sociedade, no Brasil, do qual, inclusive, eu participo. Hoje, para você emitir um diploma, você emite aquilo num papel, um papel timbrado, com assinatura do reitor, alguma coisa desse tipo. Com o blockchain, você pode pegar a sua instituição educacional e ela vai dizer no seu próprio nome, ou seja, ela vai certificar o nome dela na internet e dizer para sempre, para qualquer pessoa que queira saber que você conseguiu um diploma universitário, que você está registrado lá no blockchain. Então isso dá muito mais segurança e muito mais confiabilidade a qualquer tipo de registro que possa ser feito. Yeah, there are several companies right now going into identification via blockchain. Right. When you look at like identification space in general, it's very fragmented internationally, right? We're going towards globalization, but we still have national IDs.
Right. You still have passports and you still have your credit scores within a given country. So in a globalized world, we need globalized ID. Yeah. And this is what blockchain can provide. So instead of stamping your passport, I add a transaction to your blockchain. So everything you have here, like your ID card, Yeah. it can be a digital number on the blockchain, certo? Plano de saúde, my credit card. So whatever credit cards that I have, like can be simply replaced by the blockchain as well, right? The money that I have here, and I have like Brazilian reais, for instance, look at this. So it can be also replaced by the blockchain, right? Yeah. Então, gente, tudo que a gente está falando aqui é que você carrega na carteira, inclusive a minha carteira velha, velhíssima, inclusive vou até esconder aqui, pode ser substituída por um dispositivo como esse. So there is no reason anymore from the technological perspective for me to be carrying all this, kind of stuff in my pocket. I don't know why we still do. Yeah. Pretty soon we won't need to. So the question is, it's a matter of adoption, right? I mean, I think about that quite often. And yes, I said this is an amazing device. Yeah. But right now, this requires a computer, Yeah. right? And so technically, this can't replace your credit card because I can't go to a cashier and say, take this and take money from it, Yeah. right? But there are several companies right now working on devices that can work at point of sale, devices that can work at like identification, kiosks, etc. So yes, it's like, far away, but far is not that far. Eu espero me livrar muito em breve da minha carteira, de tudo que está dentro e tudo virar digital. Para mim, pelo menos, a minha vida vai ficar muito melhor. Muito importante também lembrar que o blockchain é uma tecnologia open source, de código aberto. Não tem ninguém que é dono dessa tecnologia. É uma tecnologia que é de todo mundo, como é a internet. Você não precisa pedir permissão para ninguém para usar essa tecnologia. Ela está aberta na rede, não tem dono e o seu custo é infinitamente mais barato do que aqueles certificados digitais que às vezes você tem que pagar uma fortuna para obter. Então é uma tecnologia que vai revolucionar a ideia de certificação digital e as aplicações disso são infinitas. Com tantas tecnologias financeiras surgindo, tem muita gente que se pergunta qual será o futuro dos bancos. Os bancos que hoje ocupam lugares mais importantes das cidades de todo o mundo podem muito bem ter os seus serviços digitalizados. Inclusive as agências bancárias que a gente conhece podem nem ser mais necessárias daqui a alguns anos. Tem gente até que se pergunta o que vão acontecer com elas, se vão virar escolas, centros culturais, cinemas, quem sabe. Agora, um ponto importante é que as tecnologias financeiras, chamadas de fintechs, estão cada vez mais presentes e cada vez mais inventando novos modelos de negócio. Um exemplo é essa empresa chamada Lending Club. O que ela faz? Ela permite que as pessoas peguem empréstimos, não com uma instituição financeira diretamente, mas entre elas. É uma espécie de empréstimo peer-to-peer, onde você pega empréstimo de uma pessoa, pega empréstimo de outra, sem necessariamente pagar os juros que são cobrados por instituições financeiras. Então, é uma nova modalidade que permite dar muito mais flexibilidade a esse mercado de quem busca dinheiro para ser emprestado. Outra empresa importante que está dando o que falar é chamada Kiva.org. É até interessante porque é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo fornecer microcrédito para pequenos empreendedores nos lugares que mais precisam deles. Então a gente está falando aqui de pessoas que têm um negócio muito pequeno ou que têm, por exemplo, alguma atividade pequenininha que está precisando de recursos e está precisando ser financiada. E através desse portal Kiva, você pode tanto doar dinheiro para que seja emprestado, quanto você pode pedir dinheiro para ajudar o seu negócio. Com um pequeno detalhe, sem juros.
sem juros. Você não precisa pagar juros, você só precisa pagar o capital que você tomou originariamente. E com isso, eles já conseguiram fazer milhões de empréstimos e alavancar um monte de gente com seus pequenos negócios. Tem um outro ponto que é muito importante, que é o surgimento dos contratos inteligentes. O que são eles? É a possibilidade de você transformar a internet num grande computador distribuído. Então, se você quer executar uma determinada tarefa, em vez de você precisar de uma empresa ou de um intermediário para fazer aquilo, você programa a própria rede e a rede passa a ser responsável pela execução daquelas tarefas. A principal plataforma para fazer contratos inteligentes hoje se chama Ethereum. E ela foi criada por um jovem programador chamado Vitalik Buterin. Um cara muito ambicioso que, com essa sua criação, teve o objetivo de querer nada mais, nada menos do que mudar o mundo. Será que ele vai conseguir? A gente vai descobrir só daqui a alguns anos. Enquanto isso, a gente vai falar com Alex Van de Sande, que é um dos principais programadores dessa plataforma Ethereum. O que é o Ethereum? Eu tô vendo até que você está com a camiseta aqui do Ethereum, né? O que é o Ethereum? Explica pra gente. Então, o Ethereum é uma plataforma de computação que usa essa tecnologia do blockchain para permitir que qualquer pessoa escreva qualquer contrato inteligente e coloque ele na rede. Tá? E você pode fazer uma transferência de bitcoins. Até tenho aqui uma moedinha específica, assim, que é só uma brincadeira, mas é como se fosse um bitcoin. O que o bitcoin faz é que, assim, ele fala, eu tenho essa moeda, eu te dou essa moeda, e na verdade eu estou fazendo uma transação pública dizendo, eu, Alexandre, entreguei essa moeda para o Ronaldo. Legal. Tá? E na verdade eles têm um computador super poderoso que serve só para isso, só para fazer essas transações de moedas de um lado para o outro. E é muito útil. Hoje em dia você tem 25 bilhões de dólares sendo guardados diretamente em Bitcoin. Legal. O que o Ethereum faz é uma plataforma open source que pega essa tecnologia que serve para uma coisa específica e generaliza ela, dizendo, por que ao invés de eu simplesmente ter uma tecnologia onde eu falo, olha, eu estou passando para você, eu não posso pegar essa moeda, colocar aqui na nuvem e dizer assim, não, olha, essa moeda aqui na nuvem só vai passar para você nessas seguintes condições. Se acontecer tal e tais coisas. Exatamente. Então, que é o tal do contrato inteligente. Exatamente. Colocar essa moeda na nuvem, é exatamente um contrato inteligente que diz quais são as regras que dizem como esse cara daqui vai ser movimentado. Se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita, Perfeito. Quais condições específicas que ele vai. Como é que faz contrato inteligente? Hoje em dia, o que a gente está tentando fazer é que qualquer pessoa que tenha o conhecimento necessário para fazer um website, ela tem a qualificação necessária para fazer um contrato inteligente, se ela quiser. Eu trabalho hoje em dia com um software, que é um browser, que o meu objetivo é que seja tão simples você criar uma empresa digital ou um contrato inteligente, quanto é simples você criar um grupo no Facebook, por exemplo. Uau! Então quer dizer que a pessoa ela vai poder, por exemplo, chegar em casa e criar ela mesma um contrato inteligente que ela ajude, por exemplo, a gerenciar a sua casa ou gerenciar algum funcionário que a pessoa tenha. Vai ser possível fazer isso? Pensa o seguinte, hoje em dia existem bilhões de telefones celulares espalhados no mundo, tá? Muitos desses estão na mão de pessoas que moram em favelas, em regiões que elas não têm acesso a coisas básicas como lei, justiça, advogados, etc. Elas não têm condições de criar uma empresa, de empreender. Até por causa da burocracia. Burocracia, e porque assim, elas não confiam que o sistema vai funcionar a favor delas, entendeu? O que eu estou dizendo é que, em breve, qualquer pessoa que tenha acesso a um celular, ela vai ter a capacidade de criar uma empresa que vai ser segura, confiável, onde ela vai poder criar uma sociedade com 3 ou 4 pessoas, levantar um dinheiro com uma outra pessoa, talvez do outro lado do mundo, pegar um empréstimo com uma pessoa que talvez more na Dinamarca. Essas são todas ferramentas financeiras que raramente, que você, para ter acesso, normalmente você tem que ser uma pessoa muito rica, com muitas possibilidades, e que eu acho que qualquer pessoa que tem acesso à internet e um celular, em breve vai poder fazer isso também. Tecnologia como uma forma de integração social mesmo, de
de você poder participar nas instituições, etc., por meio do seu celular. É uma oportunidade para todo mundo, né? Para diminuir burocracia, para fazer com que a coisa, no Brasil, por exemplo, que a gente leva 120 dias para abrir uma empresa aqui, de acordo com dados do Banco Mundial. Com blockchain e com contratos inteligentes, você poderia tornar isso praticamente imediato. Exatamente, instantâneo e custando centavos, assim. Já deu para perceber que essas tecnologias como Bitcoin, blockchain, contratos inteligentes vão mudar completamente as nossas vidas. Elas têm impacto não só no setor financeiro propriamente dito, mas na forma como a sociedade se organiza. Por um lado, tem muitos pontos positivos. Elas podem diminuir burocracias, podem facilitar empreendedores que queiram criar novos negócios, podem dar liquidez e maior integração econômica entre empresas, países e pessoas. Mas, por outro lado, tem também algumas questões que são importantes. Por exemplo, qual será o futuro do dinheiro? Qual será o futuro das políticas monetárias, das instituições financeiras, dos bancos centrais? Será que eles vão ser afetados ou não por essas tecnologias? É uma coisa muito importante para a gente prestar atenção nos próximos anos e, com certeza, não tem marcha ré nesse processo. Mudanças vão acontecer e esse é um ponto muito importante de inovação dessa nova economia.